Muito bom. Prazer, né? Mais uma vez estarmos juntos aqui. É sempre uma alegria, né? A gente poder, pelo menos, se ver, né? Eu penso que todos nós já ouvimos alguma coisa sobre a escolha dos judeus, a escolha de Israel, né? Foram escolhidos para quê? Acho que todo mundo aqui já ouviu alguma coisa e, com certeza, não tem nenhuma novidade do ponto de vista, né, daquilo que a gente já leu nessa jornada que nós temos juntos aí. Mas Deus tem feito coisas novas, né? Deus tem inspirado coisas novas, Deus tem, assim, nesses dias mostrado mesmo, de fato, muitas coisas que talvez nós não conhecíamos do ponto de vista dos irmãos judeus e também Deus, né, ainda não tinha revelado aos nossos olhos, revelado aos nossos corações, né? Então, a nossa proposta nessa noite, né, que está essa nossa incumbência, é falarmos o seguinte, né? Tá bom, Israel foi escolhido, né? Os irmãos judeus são escolhidos, nós sabemos disso, mas escolhidos para quê? Então, a gente escuta muitas coisas, né? Sobre a escolha dos judeus, escutamos muitas coisas sobre a escolha de Israel, mas e tem muitas, né, muitas passagens, muitos caminhos na Bíblia que a gente consegue ler essas coisas. Eu separei aqui Isaías 42 para a gente começar essa conversa, né? Olha, eu, o Senhor, te chamei, né? Você está falando com o povo judeu, em justiça. Tomar-te pela mão, te guardarei e te farei mediador da aliança, com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem o meu louvor a ídolos. Então, por quê, né? E para quê? Então, está aí para que os judeus foram escolhidos. Né? Por que Israel foi escolhido? Para ser luz para as nações, para ser luz para os gentios, para nós. Isso, de certa forma, não é novidade para nós. Né? A gente acaba, muitas vezes, escutando algumas coisas a respeito da eleição de Israel. Né? Tipo assim, olha, Deus escolheu Israel, né, porque Israel só tem gente inteligente, e por ter escolhido Israel, os judeus são mais inteligentes, eles têm bastante prêmios nobéis, né, eles são cientistas, né, isso tudo fica na conjectura do que a gente pensa, do que a gente acha, né? Mas o para que foram escolhidos, a palavra de Deus é muito clara, né? Então, nós não temos dúvidas, né, de que Israel foi escolhido como um escândalo, né, de particularidade, ou seja, por que Israel? Né? Isso Deus não fez querendo fazer acepção de pessoas, nós sabemos que Deus não faz isso, também não fez isso por ser Israel um orgulho para ele, nós não sermos nada, isso também não é verdade. É um escândalo de particularidade. Nós não vamos discutir isso com Deus, porque Deus escolheu. Mas a gente tem alguns sinais, né, que estão aos poucos sendo desvendados aos nossos olhos, né, tirando a venda de nós também, para entendermos esse escândalo aí. Né? Então, foi escolhido para ser luz para as nações, para nós, os gentios, reconciliar o mundo com Deus através de um judeu. Né? A gente acabou muito tempo da nossa vida, nós acabamos não olhando para esse detalhe também, até pela formação que nós tivemos religiosa. Né? Nós víamos em Jesus de Nazaré apenas aquele salvador religioso, né? Mas não o Jesus de Nazaré, um judeu, né? O leão da tribo de Judá, descendência de Davi, humanamente falando, ou seja, o Filho de Deus enviado ao mundo é um judeu. Então, para nós, isso hoje
nos leva a muitas compreensões e isso faz muita diferença, né, quando nós imaginamos o plano de Deus para a salvação do mundo, né, e de atrair todas as nações para ele. Bom, então, lá em Deuteronômio, nós vamos encontrar uma outra passagem que vai dizer o seguinte, olha, não vos teve o Senhor afeição, né, Deus não viu nada de engraçado em Israel, né, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava para guardar o juramento que fizeram os vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor vos tirou do Egito. Eu estava olhando, irmãos, uma questão que me chamou bastante atenção, né? A gente começa a relembrar as passagens e a percorrer textos quando nos propõe algumas coisas que parecem até simples para nós, né? Sobre a escolha. Mas, olhando para Gênesis 11 e 12, me parece que aquela ideia que eu tinha de que Israel foi escolhido ali no Sinai, né? Foi lá que foi feita a escolha, mas a gente já percebe ali em Gênesis 12 que Deus estava escolhendo Israel quando escolheu Abraão. Porque é interessante que em Gênesis 11 nós temos lá, podemos chamar assim, a rebeldia do homem, né? O homem lá, todo mundo falava a mesma língua, o homem vai passeando, andando, chegam lá no vale de Sinaí, lá falam, aqui é bom, vamos fazer tijolos, vamos queimar tijolos, vamos fazer uma torre, né, e vamos acabar com esse negócio de que a gente precisa ficar andando por aí. Porque daqui a pouco a gente vai se esparramar pelo mundo e a gente vai perder o controle, né? Então decidiram fazer lá Babel, construir a cidade, fazer Babel, e Deus desceu para visitá-los, né? E viu que a situação não era boa. Isso vai se tornar um problema para nós, né? Se tornar um problema porque o coração do homem estava, né, voltado já para a idolatria, para a rebeldia, né, contra Deus. E se a gente fizer uma leitura mais detida, nós vamos perceber que, antes disso, a gente não vê falar sobre idolatria na Bíblia. É interessante, né? E a gente via lá a rebeldia de Israel, via Israel, né, a forma que veio, lá desde trás, como que foi, mas a gente não falava em idolatria. Ou seja, Deus teve que intervir na humanidade para que a idolatria que já estava posta ali, tanto é que Abraão não era um idólatra, né? A Bíblia nos mostra isso. Deus fez uma jornada com ele ao decorrer daquele tempo. Então, Deus tira Abraão do meio da idolatria, faz uma jornada com ele, e faz o quê, gente? O que é Babel, se a gente parar para prestar atenção agora? Até então não tinha outras nações, correto? Nós estamos falando que, antes de Babel, né, não havia gentios e judeus. Existia humanidade. Existia ali apenas um povo. Então não tinha nações ali. Deus, então, naquele momento, a idolatria causou, de certa forma, o esparramar das pessoas, e ali nasceram, então, as nações. Mas havia uma só língua. Então, a origem, né, das coisas, elas estão em Deus, nós não temos dúvida disso, e quando nós olhamos para Babel, nós vemos que a grande confusão da humanidade, vamos dizer assim, ela acontece naquele momento, né? Mas até ali, nós temos muita clareza de que Deus tinha um povo sobre a face da terra. E não é só porque depois Deus, né, os distribuiu e os embaralhou com a língua, né, que eles se tornaram povos diferentes para Deus.
Do ponto de vista de Deus, Deus tem o homem na frente dele. E Deus ali, então, escolhe Abraão por um escândalo, né? Nós não vamos saber quando, né? Porque que Deus viu em Abraão, mas Deus falou, olha, eu te escolhi, você vai ser pai, né, de nações, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque hoje nós sabemos que pela fé de Abraão, Deus viu a fé que estava no coração de Abraão, e por isso Deus escolheu Abraão, é o que a gente acredita, assim, e talvez até onde a nossa mente consiga alcançar. Então, quando nós imaginamos isso, né, e vamos trazer para os nossos dias de hoje, né? Bom, nós temos que ter bem claro algumas coisas, então. Primeiro, né, que a missão dada para os judeus, aplicada ao dia de hoje, não é mais para trazer o Messias, isso já aconteceu. Os judeus já trouxeram o Messias para nós. Mas para os dias de hoje, a missão dada por Deus aos judeus, ainda dentro do plano, é de apressar a volta de Jesus. É o que alguns estão chamando de o avivamento de Israel, né? O despertar de Israel. Agora, isso não pode acontecer sem a nossa participação. Isso é uma coisa fantástica, né? Porque Deus tem um povo escolhido que no decorrer da história, né, nós não vamos ter tempo, nem é um propósito hoje entrarmos nos detalhes, né, da teologia da substituição e por aí adiante. Mas sabemos que esse povo foi escolhido por Deus e através desse povo nós fomos alcançados por Deus. E agora, no momento que nós estamos vivendo, eles ainda permanecem com a missão deles, só que com a nossa participação. Isso, assim, isso é muito grande, né? É o que a gente tem percebido. Que é muito grande para entendermos isso só com a mente. Então, é preciso deixarmos claro também o quê? Que o sonho de estabelecer né, o reino de Deus na Terra, e louvado seja Deus pela palavra de Ariel ontem, né? Que coisa magnífica. Então, a igreja, ela quer ver o reino de Deus implantado na Terra, propriamente dito, né? Ela quer ver a manifestação de Deus. Mas nós sabemos que o reino, né, é através de Israel. Nós não temos dúvida disso. O reino, inclusive, ele é um judeu. Jesus é um judeu. A gente não pode esquecer dessas coisas. Mas a implantação, o estabelecimento do reino na Terra não pode ser realizado sem os judeus, como muitas vezes a igreja pensa que pode. Então, para os nossos dias, o que nós temos hoje? Deus não tirou a missão de Israel, Deus não tirou a tarefa de Israel, deixou a missão dada aos judeus, mas agora é para apressar a volta de Jesus. Então, quanto mais nós nos alinharmos à missão dos nossos irmãos judeus, para esses dias, nós estamos acelerando, apressando a volta de Jesus. Então, a combinação de Jesus, né, dos judeus e dos gentios, traz a presença de Deus. Mas como que isso acontece? Quando nós andamos numa amizade de aliança. Então, hoje, para nós, né, que estamos nos envolvendo com esse assunto já tem algum tempo já, falar em aliança hoje é muito mais perceptível para nós entender Israel do ponto de vista da aliança. Entender o plano de Deus do ponto de vista da aliança. Então, o nosso papel como crentes gentios também é imprescindível para a volta de Jesus. Então, não podemos perder essa visão de mente, essa visão, né? E lembrarmos disso. Deus tem um propósito com Israel. Ok, nós sabemos disso. Mas aplicar isso aos nossos dias nos leva, né? Não a tomadas de decisão, mas a comportamentos que levem a
apressar a volta de Jesus. Então, Maranata, vem Senhor Jesus. Né? É isso que nós queremos que Deus faça conosco. Amém.